conosco para compor o quórum, em razão das férias da desembargadora Lisete e do desembargador Inácio. Inácio não, desembargador Durval. Então, é uma alegria muito grande, desembargadora Maria Nailde, recebê-la aqui. Está Vossa Excelência mais uma vez aqui conosco, dando essa colaboração à primeira Câmara. Cumprimento também o desembargador Inácio Alencar Cortez, que hoje está participando no modo virtual, e a doutora Isabel Maria Salustiano Arruda Porto, que está também participando hoje virtualmente, em razão de problema de coluna. E cumprimento os servidores, os advogados aqui presentes, os demais, e também a visita da doutora Laís Bachá, que será aqui a secretária da Sexta Câmara Civil, Laís? Quinta Câmara Civil. Bom, então, já aberta a sessão, eu coloco em discussão a ata. É isso aqui. Como? Desculpe aí, eu não tinha tomado conhecimento que a doutora Rosane Magalhães, defensora pública, está participando virtualmente também. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Bom, então, submeto a ata da sessão passada à aprovação. Sem objeção, Excelência. Não havendo objeção, declaro aprovada. Vamos iniciar aqui pelos pedidos de preferência, né? Não temos processo com pedido de vista, nem suspensos em virtude do artigo 942 do CPC. Então, o primeiro processo que é pedido a preferência com sustentação oral é o processo número 56 da plataforma PJE. E o processo é da relatoria do desembargador Inácio de Alencar Cortez, e as partes são apelantes, apelo, né? Apelante Cossampa Serviço Elétrico Limitada é apelado do Estado do Ceará. Solicitou fazer sustentação oral o doutor Rafael Pereira de Souza, que está aqui presente, né? Não? Bom, então vou aguardar se ele aparece e vou chamar o segundo que está aqui presente. É o número 57, desembargador Inácio, também da relatoria de Vossa Excelência. O processo número 34962-04 de 2022, em que são partes Manuel Augusto de Souza Neto e o município de Fortaleza. Sustentação oral ficará a cargo do Dr. Sérgio Ellery dos Santos. Aliás, Sérgio Ellery Santos Girão. Eu indago ao Dr. Sérgio se ele dispensa a leitura do relatório. Então, Vossa Senhoria pode iniciar a sua sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem saúdo os demais desembargadores componentes dessa colenda Câmara, desembargador Inácio, relator do processo. E estão me ouvindo bem, Excelência? Está muito bom o som. Inicio, Excelências, dizendo que talvez minha tarefa não seja das mais fáceis. Vou
Obrigado. Muito obrigado, Excelência. E digo que minha tarefa não é das mais fáceis, porque pretendo aqui quebrar alguns paradigmas, inclusive que tivemos a honra de aprender com Vossa Excelência na Faculdade de Direito, pouco tempo atrás. Mas ficaram valiosas lições. Trata a demanda, Excelências, de fixação de jornada de servidor público cirurgião dentista, quanto à aplicabilidade da Lei 3999/61, lei federal, que fixou tanto o piso salarial quanto jornada de trabalho. A sentença julgou improcedente o pedido em razão de entender que o município de Fortaleza, enquanto ente autônomo, poderia fixar jornadas de seus servidores, salários, isso de forma livre. E a nossa tese vai no sentido de que essa autonomia ela não só pode, como deve ser mitigada. Afinal de contas, o município ele não pode ultrapassar nem os limites legais, nem os limites constitucionais. E trago a base de Vossa Excelência o artigo 22 da Constituição Federal, que no seu inciso 1º diz que compete privativamente à União fixar, legislar sobre a matéria de direito do trabalho. E é essa competência privativa que determina que a União trace as premissas básicas a partir das quais os demais entes da administração vão fixar suas específicas de acordo com cada caso, mas sempre respeitando aqueles limites estabelecidos na lei federal e na própria Constituição. Eu me lembro muito vagamente da teoria do Dr. Alex, no sentido de que ele busca a interpretação constitucional não de forma estanque, mas de forma volátil, vendo quais são as regras que são princípios e as regras que são normas propriamente ditas, no sentido de que os mandamentos principiológicos, eles podem assumir uma maior ou menor intensidade, mas já as regras propriamente ditas não, a aplicação de tudo ou nada. E aqui nós temos um caso clássico. A autonomia dos entes federados, nós podemos colocá-la como princípios, de maneira que elas podem e efetivamente são mitigadas tanto na própria Constituição como nas leis esparsas. Mas a competência privativa da União, não. Ou compete privativamente à União, ou não compete privativamente à União. A competência ela pode ser concorrente ou pode ser residual, mas a competência privativa é exclusividade da União. Então, como interpretar de forma que eu respeite a autonomia do município de Fortaleza, aqui no caso, e a competência privativa da União? No nosso sentir de pegar a lei federal e aplicar como limite para os servidores do Estado e do município, aqui no caso. E essa teoria, ela ganhou, essa forma de interpretação, ela ganhou mais força lá nos idos de 2008, quando o Supremo Tribunal Federal passou a julgar a constitucionalidade da lei que fixou o piso nacional da educação. E naquele julgamento, se Vossas Excelências recordarem bem, o próprio STF julgou constitucional não só o piso nem a jornada, mas a forma de distribuição da jornada dos professores. Naquele momento havia discussão se os professores teriam que obedecer obrigatoriamente 2/3 de sua carga horária em sala de aula, reservando 1/3 para atividades extraclasse. E o Supremo, naquele momento, decidiu que a União teria, sim, a competência para fixar a norma geral. Então, a partir daí, nós começamos a ver uma sensível mudança no entendimento do Supremo Federal, que foi reforçado com o julgamento da ADI do piso da enfermagem, e temos também julgamentos recentes da Corte Suprema, especificamente quanto a este caso concreto, da fixação de jornada de trabalho de cirurgião e dentista e servidores públicos.
Muito recentemente, eu peço venha a Vossa Excelência para ler apenas um trecho do julgamento do RE 14.51736, do ministro Cristiano Zanin, em que ele cita especificamente que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício de profissional, de modo que deve ser aplicada ao caso a legislação federal disciplinadora da matéria. Eu vou me furtar, e o ministro Cristiano Zanin traz diversos precedentes, tanto da primeira quanto da segunda turma do Supremo, quanto do plenário. Eu vou me furtar de ler esses precedentes, mas constam das nossas razões recursais e dos memoriais que enviamos mais cedo a Vossas Excelências. E quero destacar aqui, recentemente, Excelências, decisão do desembargador Francisco Mauro, vice-presidente desse tribunal, que admitiu o recurso extraordinário exatamente sobre esse mesmo tema. E por mera coincidência da esposa da parte apelante nestes autos. Decidiu, então, Sua Excelência, o litígio expressa matéria constitucional devidamente pré-questionada, qual seja a aplicação da carga horária prevista na Lei Federal 3999/61 à cirurgiã dentista, servidora pública do município de Fortaleza. Acerca da temática recursal, a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre o trabalho e condições de exercício profissional, inclusive sobre o limite da jornada de trabalho para determinada profissão, com aplicação a servidores públicos dos demais entes federativos. E aí, Sua Excelência, desembargador vice-presidente, traz vários precedentes do Supremo Tribunal Federal. Excelência, em apertada simples, as razões que a gente pretende sustentar perante da tribuna, qual eu devolvo a palavra, então, para Sua Excelência, pugnando pela reforma da sentença para julgar inteiramente procedente o pedido. Pois não, doutor Ellery, eu parabenizo Vossa Excelência pela sua sustentação oral e passo a palavra ao eminente relator, desembargador Inácio Cortez Neto, para proferir o seu voto. Caso em exame, apelação civil interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de cirurgião dentista no município de Fortaleza, Ceará, contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória com a obrigação de fazer. O autor alegou que exerce jornada de 40 horas semanais, mas que a Lei Federal de número 3.999/61 limita a carga horária dos dentistas a 20 horas semanais. Pleiteou a redução da jornada com a manutenção integral da remuneração, além de ressarcimento por horas extras nos últimos 5 anos. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir se a lei federal citada pode ser aplicada para restringir a jornada semanal do servidor público municipal, cirurgião dentista, às 20 horas semanais, com a manutenção integral da remuneração. Razões de decidir. A lei federal, número 3.999/1961, limita a jornada de médicos e cirurgiões dentistas no setor privado, não tendo aplicabilidade automática aos servidores públicos estatutários, cuja carga horária e remuneração são definidos por legislação específica do ente federativo ao qual estão vinculados. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece a compatibilidade da Lei 3.999/1961 com a Constituição, ADPF 325, mas também é pacífico em sua jurisprudência que não cabe estender normas federais sobre o piso salarial ou carga horária a servidores públicos,
servidores públicos, estaduais ou municipais, em respeito à autonomia federativa. Recurso especial número 1361-341, AGR e recurso especial de número 13.394-19, AGR. 3. O princípio da separação dos poderes impede ao judiciário impor obrigações ao executivo municipal relativa à organização administrativa e orçamentária, inclusive no que diz respeito à fixação de jornada e remuneração de servidores. Precedentes deste Tribunal de Justiça reafirmam a inaplicabilidade da Lei 3.099/1961 como parâmetro de jornada aos servidores públicos municipais, inclusive aos cirurgiões dentistas. Dispositivo, recurso desprovido. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Inácio, eu já havia acompanhado Vossa Excelência por ocasião em que lancei o meu voto, em que sufraguei o seu voto provisório, porque, na verdade, a minha compreensão aí é que se trata de servidor público regido pelo regime estatutário do município. Então, eu não vejo como se aplicar aí uma lei federal no âmbito, na esfera dos poderes públicos, tanto do Estado como do município, né? O que me parece é que essa lei se aplica, sim, aos servidores que são regidos pela CLT, mas não poderia a União dizer qual era o piso salarial de um funcionário, de um servidor público, quer do Estado, quer dos municípios. Daí, não obstante a brilhante sustentação oral e a menção a um recurso que teria sido admitido, um recurso extraordinário que teria sido admitido pelo desembargador Mauro, isso aí não modifica o nosso entendimento. Até porque as decisões de admissibilidade do recurso, elas são bastante restritas, né? O que o vice-presidente faz, e eu tenho feito muitas vezes que o substituo, é um exame de saber se aquela matéria pode ser submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, né? Muitas vezes você até não concorda com o mérito da causa, mas em razão de haver, por exemplo, jurisprudências diferentes, de haver pré-questionamento no recurso, você não tem como deixar de determinar a subida desse recurso ao Supremo ou ao STJ, sob pena de o tribunal estar usurpando a competência desses dois tribunais superiores. Então, fazendo aqui esse esclarecimento, eu acompanho o eminente relator e submeto a palavra, como se diz, eu dou a palavra à desembargadora Maria Iraneide para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ao mesmo tempo que agradeço as palavras acolhedoras a mim dirigidas. Estou aqui à disposição sempre que precisar. Cumprimentar também ao desembargador Inácio, a representante do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça, da doutora Isabel Porto, a secretária, quem também cumprimento aqui em nome dos servidores que nos auxiliam. Senhor presidente, eu também acompanho, já havia feito, eu ratifico o voto provisório, e acompanhando o eminente relator, porque tem essa mesma compreensão. Nesse caso, a lei federal não se aplica aos servidores públicos, porquanto
a lei é destinada aos servidores que são regidos pela CLT. De sorte que eu, ratificando o voto provisório, acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Pois não, então proclamo o resultado. A Corte, à unanimidade, conheceu do apelo, mas para desprovê-lo nos termos do voto do eminente relator. Obrigado. Bom, eu vou chamar mais uma vez, desembargador Inácio, o processo número 56, que foi pedido de sustentação oral. Já anunciei e indago mais uma vez se o doutor Rafael Pereira de Souza se encontra presente virtualmente. É o processo número 56, apelação número 022-8382-08.2022. Continua sem estar presente? Então, não estando presente, eu vou proclamar aqui o resultado já votado no sistema do voto provisório. Então, a Corte, à unanimidade, não conheceu da remessa necessária, conheceu do apelo para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente relator. Bom, não há mais pedido de sustentação oral, nós vamos aqui aos processos extra-pauta. Tem 2 conflitos de competência. Não sei se todos já votaram no conflito. Todos votaram? Então, vou só proclamar aqui o resultado. Conflito com... primeiro número 3011-901-95, conflito conhecido para declarar competente o juízo da 21ª Vara da Comarca de Fortaleza. O outro também é um conflito de competência, 391-07-74, em que o conflito foi dirimido para declarar o juízo suscitado, no caso da 8ª Vara da Fazenda Pública, competente para o julgamento do feito. Bom, agora eu vou passar aqui a proclamar os resultados do processo, ressalvando, naturalmente, os que foram feitos aí por sustentação oral. Então, sob a minha relatoria, no sistema SAG, o processo 01, no processo de número 1 ao número 2. Todos mantêm o voto provisório, desembargadora... Acompanhe, excelência. Desembargador Inácio. Também, excelência. Então, de acordo com o voto da relatoria. No sistema PJE, da minha relatoria, temos o processo de que vai do número 1 ao 26. Eu esclareço aqui que os processos de número 9, a apelação 0231-763-92-2020, em que é apelante o Estado do Ceará e apelada Elidiane Vieira da Silva, esse processo eu estou adiando para a sessão próxima. Também o número 13 é um processo número 3.495-82 de 2024, em que são apelantes, em que é apelante Davi Carvalho de Paiva e apelado município de Cascavel. Esse também eu estou adiando para a próxima sessão. Os demais processos, excluindo o 9º e o 13º, eles estão já devidamente votados, os resultados de acordo com o voto do relator. Qual deles?
Desembargador Inácio. Pois não, Excelência. A doutora Nayana está informando que alguns processos meus não foram votados, pelo menos no sistema. Eu votei todos. Se o sistema teve alguma falha, mas eu ratifico o voto acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Então, eu pronto. votei, é porque às vezes dá problema no sistema. Principalmente nesse PJE. Então, tudo bem. Então, proclamando o resultado, unanimidade, viu, doutora Nayana, em todos os processos meu no PJE. E do desembargador Inácio, os processos de número 44 ao 73, na plataforma PJE, né? Então, salvo o processo do item número 64, que foi adiado por Sua Excelência para o dia 25 de 8 de 2025. Esse ficou adiado, né? 64. E foi retirado de pauta o número 46. É esse, desembargador Inácio? Excelência, retirei de pauta. Pois é, o processo apelação 0013712-46 de 2019. É do município de Aracati versus Construtora Montenegro Limitada. Então, não há mais nada a tratar, né? Como é? Acompanhei todos os votos do desembargador Inácio. Eu indago, antes de encerrar a sessão, se há algum comunicado, alguma informação a ser feita. Não, Excelência. Não? É que eu me organizei aqui, achei que Vossa Excelência ia pedir para eu confirmar os votos que já haviam sido proferidos. Confirmou todos, né? Porque eu fui informado aqui da confirmação por parte de Vossa Excelência. Desembargador Inácio, alguma comunicação? Não, Excelência, tudo bem. Bom. Próxima sessão estarei pessoalmente ou presencialmente. Ótimo, sua presença presencial é muito importante para nós. Bom, mais alguém quer fazer alguma observação? Ministério Público e... Obrigada. Não. Então, nada mais havendo a tratar. Próxima, se Deus quiser. Declaro encerrada a sessão. Obrigada. Boa semana para todos. Obrigada, boa tarde.